A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, abençoados e abençoada em Cristo Jesus com todas as sortes de bênção. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui junto com você, meditando na palavra do Senhor, orando por uns e para os outros. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que assistem os nossos vídeos, os nossos conteúdo do Evangelho da graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Queridos amados, a partir de agora, eu quero começar uma leitura. Antes de começar, no que vai ser no livro de Gênesis, no capítulo 37, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Mas antes, eu peço para você, com carinho, com muito amor, que você nos ajude a compartilhar esse vídeo, apertar o seu joinha. Você aperta o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e atinja o sininho de notificação que está à direita do seu vídeo e confirme para que você sempre esteja recebendo uma mensagem poderosa que vem do trono do Todo-Poderoso. Você fazendo isso, você também está colaborando também, está sendo um dos colaboradores do Evangelho da Graça. Você fazendo isso, você está fazendo a sua parte, também está evangelizando, porque muitas pessoas, às vezes com alguns problemas, alguns motivos de saúde, seja lá o que for, eles não estão impossibilitados de ir para a igreja, para glorificar o nome do Todo-Poderoso, por causa de alguns problemas que tem, que não pode andar, alguns problemas de saúde, até mesmo a distância que fica sua congregação para agradecer a Deus. Mas através do canal, das transmissões da internet, eles ouvem uma palavra e se alegram na presença do Senhor. Então por isso que eu conto com você, para você se inscrever no canal, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, e apertar o seu joinha e apertar o sininho de notificação para toda vez que a gente trouxer uma mensagem, o YouTube envia para você. E você se inscrevendo, você está também fazendo sua parte, você se inscreve e você compartilha com seus irmãos, os irmãos da igreja, com seus vizinhos, seus familiares, para assistir um pouco da palavra do Senhor. Você fazendo isso, você está ajudando ao canal para que, possivelmente, nós possamos chegar ao certo ponto que o YouTube exige, para que nós possamos estar fazendo uma transmissão ao vivo. Quero lembrar para você, amados e amadas, amados e amadas, desculpe aí, tá? Amados e amadas, que o canal, este é outro canal. Você que já era inscrito, se inscreva nesse canal, porque é o mesmo nome. Porque o outro eu não consegui recuperar, porque as crianças mexendo, não sei o que fizeram, e eu não consegui recuperar o canal. Então eu abri esse outro canal com o mesmo nome, Pastor José Severino falando com Deus, é a mesma coisa. Então quando você vê esse vídeo, você, em vez de apertar ali naquela seta ali, você aperte naquelas letras azulzinha, que vai aparecer tudo. Vai aparecer tudo para você se inscrever e apertar, dar o seu joinha e se inscrever no canal e apertar o sininho de notificação. Então eu conto com você para que nós possamos se aperfeiçoar cada vez mais nesta palavra. Amém? E a palavra que eu quero trazer para você nesta manhã é falando sobre José, no livro de Gênesis, no capítulo 37. Uma história muito bonita de José, uma história sofredora, pelo qual ele sofreu muito, passou por muita dificuldade, por muitas tribulações, entre a sua própria família. Mas Deus estava com ele, Deus está com você, Deus está comigo e está também no nossos familiares. Basta simplesmente que nós creia na palavra do Senhor, que era pura e verdadeira.
Não há outro caminho, não há outra solução a não ser os caminhos do Todo-Poderoso. Então, amado, para a gente começar, no livro de Gênesis, para que nós venhamos entender um pouquinho, só um pouquinho da história de José, nós vamos ler do capítulo 37, verso 1, alguns versículos. E em seguida nós vamos fazer alguns comentários sobre José. E diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37. Ele tem como teoria José vendido pelos irmãos e pela própria família. Veja, habitou Jacó na terra da peregrinação de seus pais, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José descendente, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulher de seu pai, e trazia má notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, dá-la de manga comprida. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os seus filhos, os odiavam e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o declarou a seus irmãos, por isso o odiava ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive, atavamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os levantaram e se inclinaram para o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará por efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiava por causa do seu sonho e de sua palavra. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 12 estrelas se inclinaram perante mim. Contanto, o seu pai e os seus irmãos repreendeu. O pai lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como fora os seus irmãos apacentar o rebanho do pai em Sinque, perguntou-lhe Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Sinque? Vem, enviar-te-ei. E ele respondeu-lhe, José: eis-me aqui. Disse Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícia. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi assim. E um homem encontrou a José, que andava errante, apacentaram ele os rebanhos. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. Amado, essa história de José é uma história muito comovente. É uma história que ela tem um sofrimento, o que ela se refere, o sofrimento de José e o sofrimento de Jesus Cristo.
Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para o que era seu, e os seus não receberam. Então José tem uma configuração assim como o Senhor Jesus Cristo, que ele veio, ele foi nascido na velhice de seu pai Jacó, porque a sua mãe era estéril. E as outras mulheres lhe davam filho. E ela, sua mãe, não era estéril, não dava. Mas Deus, olhando para ela, abençoou Jacó através, dando filho a Jacó, José, já na sua velhice, idade. Pelo que nós vemos aqui na história, Jacó já estava um pouco avançado a idade, seus vigores já tinha fracassado um pouco, mas o seu espírito estava forte porque ele era um homem que andava nos caminhos do Senhor. E Deus tem um plano na vida de cada um. Deus precisava de homem de fé e de coração puro e limpo. E assim José, quando nasceu, aos seus 17 anos, ajudando seu pai, Jacó tinha o maior cuidado com ele, porque era uma bênção que Deus tinha dado para ele, porque era já da sua velhice. Assim como Deus foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas Jacó é o da promessa, das multiplicações e dos sofrimentos e de tudo, porque José veio da velhice. E veja, amados, que é a mesma coisa, a história começa com Abraão, ele já avançado de idade, e a sua esposa Sara lhe deu um filho que também era estéril. Jacó da mesma forma, mas ele amava a sua esposa, a mãe de José. E as outras, era o contrário, sempre tem aquelas pessoas do contra, tanto as mulheres quanto os filhos, ou seja, os irmãos de José e as suas mães. Conforme diz o texto, amado, que Zipa, Bila e Zípora, mulher de seu pai, trazia má notícia dele a seu pai. Porque José ia com seus irmãos pastorar o rebanho do seu pai. E José ia. E a fama que ele trazia para seu pai não era boa dos seus irmãos, porque eles praticavam o que não agradava aos olhos, não era aos olhos de seus pais, não, era aos olhos do Senhor Todo-Poderoso. Então José, já tinha plano desde a sua nascença, que Deus tinha um plano com ele. Mas quando Deus tem um plano com um servo, com a serva, com você, se você se dedica na palavra do Senhor, se reverencia com fé e quer seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, há uma vida diferente, uma vida de sofrimento, porque aquele que segue a Jesus, ele sofre, ele passa por dificuldade, por calúnia, defamação, ele passa por tudo, por disse-me-disse, por inveja, contenda. Todas as pessoas que andam nos caminhos do Senhor, eles sofrem na obra do Senhor. A obra do Senhor, ela é espinhosa, ela é trabalhosa. Mas o importante, amados, sobre todas as dificuldades, todo esse sofrimento, toda essa passagem de tribulações, no meio dos seus próprios familiares, José, ele sofreu, mas sabendo que Deus estava com ele. Nós vamos ver na Bíblia que 4 vezes, no mesmo versículo, a Bíblia nos relata que Deus estava com José, que Deus prosperava sobre ele. Mas os seus irmãos o odiavam, por um simples caso, porque José amava também seu pai e trazia má notícia do seu próprio irmão para o seu pai. E isto não agradava a Jacó, seu pai.
E Jacó tinha o maior cuidado com ele, porque ele era o filho da sua velhice. Veja, querido, que aquele diz, no versículo 11, do capítulo 37 de Gênesis, seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ele considerava esse caso consigo mesmo em segredo, porque ele sabia que era Deus falando com ele. E Deus quer falar com você também, nesta manhã. Deus quer falar com você. Continua falando. Mas para isso nós temos que buscar a face do Senhor. Temos que buscar a presença dele. Temos que buscar constantemente estar em oração com o Senhor Jesus Cristo. Temos que constantemente estar em comunhão com ele, pedindo a Deus sabedoria, conhecimento, livrando de todos os males, de todo aquele que nos persegue, de todas as pessoas que têm inveja, que têm olho grande, de todas as pessoas que trabalham com tipo de feitiçaria, de bruxaria, de todas essas coisas, que nada tem proveito, nada isso leva a lugar nenhum. Mas José, ele andava com os pensamentos ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de seu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele estava seguindo os caminhos verdadeiros, os caminhos da paz. Então, isso invejava muito aos seus irmãos. A gente vê aqui nesse texto que fala que José teve um sonho. Então, eles saíram para o campo. Então, diz o texto, e teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiava ainda mais, pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive, através dos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, e os feixes, e o ficou em pé, e os vossos feixes os levantaram e se inclinaram perante o meu. Então veja, amado, quando ele contou esse sonho, então lhe disseram os seus irmãos, reinará com efeito sobre nós e sobre dominarás realmente? Fizeram a pergunta. E com isso tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos. Louvado seja Deus. Por causa dos seus sonhos. Ele o odiava mais e mais por causa dos seus sonhos. Então, amado, veja que a palavra do Senhor, ela é tão pura, tão certa, tão verdadeira. E ele disse mais, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ele contou a seus irmãos e a seu pai. Contanto, o seu pai e a sua mãe repreendeu. O pai lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti em terra? Só que tem um porém, seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o seu rebanho, o seu pai Sinque, perguntou Israel a José, não apacenta teus irmãos o rebanho em Sinque? Vem e enviar-te-ei a ele. Respondeu José, eis-me aqui. Querido, essa palavra, José já novo, veja que ele sempre obedecia a seu pai Jacó. E obedecia também ao Deus Todo-Poderoso dos seus familiares, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele seguia os caminhos do avô e do bisavô. Ele seguia o Deus do avô e do bisavô e do seu próprio pai. Porque Deus tinha um plano na vida de José. E José
fazia o que era reto aos caminhos do Senhor. Então, tudo quando ele falava com José, o seu pai Jacó, ele sempre falava: eis aqui meu pai, eis aqui meu pai, eis aqui meu pai. Então você tem que, quando ouvir a palavra do Senhor, do mensageiro de Deus que está trazendo uma palavra, que está trazendo uma palavra que está tocando profundamente no seu coração, você diga: eis-me aqui, Senhor, faz de mim uma ferramenta das tuas mãos, para que eu possa fazer a tua obra através do teu Espírito Santo na minha vida, porque ela venha fazer uma obra extraordinária com efeito. Esta obra será concluída para que teu nome seja glorificado perante todos os seres da terra e teu servo seja honrado perante os seus parentescos. Então veja que nem o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio, enviado pelo Deus Pai Todo-Poderoso, até a sua própria família o odiava. Até a sua própria família, mas não entendia qual era o propósito que Deus tinha para fazer. E aqui também não era diferente. Ele e seus irmãos odiavam porque não sabia qual era o propósito que Deus tinha na vida de José. Porque os seus irmãos faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E José era reto desde criança. Então, mais na frente, Deus sabia que ia precisar dele, porque através dele ele ia dar livramento a uma grande nação. Mas veja que sonho, um sonho, a gente fala, porque sonho às vezes é coisa boba, é isso, mas tem sonho que vem de Deus e tem sonho que não é de Deus. Às vezes nós passamos dias ansioso, muita ansiedade, afadigado pelo trabalho, pelas preocupações, por dívida. E enfim, às vezes você quer fazer uma coisa, não consegue, quer fazer um negócio, não consegue, e começa as coisas não dá certo. Então a pessoa vai, quando chega à noite, cansado, afadigado, você vai dormir, não consegue dormir direito, começa a ter aquele sonho, sonhando aquelas coisas, mas diz que é sonho através de pensamento do dia a dia que você passou. E tem aquele sonho quando você está em paz e harmonia com o Espírito Santo de Deus. Então você chega nos seus aposentos, no seu quarto, você fecha a porta, você agradece a Deus pelo dia que passou, abençoado. Você pede a Deus que Ele venha nos dar uma noite de paz consagrada da presença dEle. Você ora a Deus, pede a Ele, peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas que tenha cometido durante o dia. E à noite você fala com Ele no seu quarto, onde você estiver, converse com o Papai do Céu e você terá um anjo do seu lado lhe protegendo das barreiras, dos falatórios, dos disse-me-disse, das mendigueiras. Mendigueira que eu digo é aqueles que trabalham com o espírito imundo, que tem vários por aí. Mas graças a Deus por isso, que Deus tem me abençoado e tem me alertado através dos seus profetas, dos seus homens de Deus, das coisas que andam acontecendo, das pessoas que têm seus falatórios comigo, das pessoas que têm inveja de mim, das pessoas que tentam me prejudicar, das pessoas que tentam fazer coisa, feitiçaria para mim, mas isso não vai me atingir, porque Deus está comigo e o Espírito Santo de Deus não nos deixará, e Ele nos alerta, Ele nos envia um mensageiro dele, Ele envia um anjo para nos alertar: olha, está acontecendo isso, põe a sua vida em ordem para que nada nos suceda. E assim José, ele estava assim, constantemente na presença do Senhor, buscando a sua face. E seus irmãos o invejavam, porque não dava credibilidade nas palavras do Todo-Poderoso. E não é diferente. Não só há muitos milhões de anos atrás, como é relatada essa história, está escrito no livro sagrado, uma coisa maravilhosa, um tesouro que foi deixado hoje para nós, para que não é por falta de conhecimento. A população vive padecendo por falta de conhecimento, amado. Então veja, querido, que neste texto, seus irmãos o invejavam por causa de sonho.
E teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiava ainda mais. Quando ele quis relatar esse sonho sobre os seus feixes, 12 feixes, era 12 irmãos, mas José era filho da promessa, da velhice de Jacó, com outra mulher. E José fez o feixe dele e pôs em pé. E os seus irmãos colocou os feixes dele também. Só que o feixe de José se levantou. Mistério de Deus. Ficou em pé. E os outros dos seus irmãos se levantou também e se ficou inclinado sobre o feixe de José. Isto quer dizer, quando José contou esse sonho, que este sonho, José ia passar por uma dificuldade, que seus irmãos estavam invejando contra ele. José sempre fazia as coisas honestamente, e o que era de errado, ele contava para seu pai do que estava acontecendo, de errado entre seus irmãos, para que seu pai viesse corrigir os erros. E nós temos mais do que a obrigação de corrigir os erros dos nossos filhos, ensinar conforme ele deve andar nos caminhos do Senhor, ensinar conforme ele tem que tratar uns aos outros, ensinar no trabalho, na convivência, no bem-estar da família. Isto nós precisamos, mas muitos por aí não importa, deixam os filhos à vontade, fazer o que querem, aí fala sobre o tempo da modernização. Eu não sei que modernização é essa, amados, abençoados e abençoadas, que uma modernização que só vem ao contrário, para as crianças crescerem nos caminhos tortuosos, como era diferente que os pais criavam seus filhos, ensinando no trabalho, na honestidade, na sinceridade. Hoje é diferente, é uma criação diferente. A criação só quer ver em celular, internet, e jogos e mais jogos, isso, aquilo, outro. Jogo, até mesmo uma coisa que prejudica eles mesmos, faz com que eles mesmos, o adversário, aplique um golpe usando as crianças, para as próprias crianças tirar a própria vida, amado. Então nós temos que ter esse despertamento. A internet é boa? Sim, é boa, para quem sabe usar, mas também é uma ferramenta para a morte para quem não sabe usar. Então, e também a internet também era boa? Sim, é boa, para nós transmitir uma mensagem para as pessoas que estão impossibilitadas de ouvir uma mensagem da palavra do Senhor que vem do trono do Todo-Poderoso, porque está em possibilidade de, junto, se glorificar o nome do Todo-Poderoso, louvar o Senhor, fazer a sua obra, a obra que o Senhor nos tem nos dado, fazer uma obra missionária, um evangelismo, que é o evangelho da graça de Cristo. Então veja que aqui esse sonho nos preocupou muito os seus irmãos, porque os irmãos, eles tinham como o mais velho, o mais novo obedeceu ao mais velho. Mas não é diferente. Veja o caso de Jacó, de Isaac. Jacó mais velho, diferença de alguns minutos. Mas a bênção era para Isaac. Mas Isaac, ele vendeu a sua bênção. Isso aí depois nós vamos trazer uma palavra sobre isso. Ele perdeu a primogenitura. Por quê? Pela sua desobediência. Então veja a diferença. Então José andava nos caminhos do Senhor. José era próspero. A Bíblia diz que José era próspero. E veja, amado, que no verso 18 diz: e de longe o viram, porque o seu pai mandou que fosse até os seus irmãos, que estavam apacentando o rebanho, para ver como é que ele estava, e levando até o alimento para eles. E ele foi, obedeceu a ordem do seu pai. Agora veja mais que diz assim: e disse os homens que José foi para onde seu pai mandou, aonde estava os seus irmãos apacentando. Mas de lá eles foram para outro lugar, melhor, para ver se encontrava alimento para o rebanho. Então José se encontrou com um homem. Então diz assim, e de longe, aí diz assim, e disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu
dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para os matar, tirar a própria vida. Assim como o Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas conspiraram, sem encontrar a verdade, sem encontrar causa alguma para o incriminá-lo, mas rejeitaram e concordaram de tirar a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. E com José não foi diferente. Não foi diferente, amados. Então seus irmãos viram de longe e antes que chegaram, conspiraram contra ele para os matar. E dizia uns aos outros: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-los numa desta cisterna. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos que lhe darão, darão o sonho. Mas ele tinha um irmão, por nome de Rubi. Diz o verso 21 do capítulo 7. Mas Rubi, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubi: não derramarei sangue, lançai-o nesta cisterna, que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para os livrar deles, a fim de o restituir a seu pai. Então veja que Rubi, ele, junto com seus irmãos, ele se compadeceu do seu irmão novo. Ele se compadeceu, falando com seus irmãos, para restituir de volta a seu pai, porque o seu pai o amava muito. E nós temos um pai, amado, que ele nos ama muito mais mesmo, muito mesmo. Mas para ele, conforme ele nos ama, nós temos que ir à presença dele, buscar a face dele constantemente, amado. Nós temos que buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo enviou seu Filho para mim, para você e para toda a humanidade aqui da face da terra, que Deus criou, todos os seres humanos, para que todos viessem, para termos paz com ele. Ele veio sobre nós para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nossos pecados, para que nós venhamos reconhecer que através de Jesus Cristo possamos alcançar as bênçãos, as bondades, as misericórdias dele e a própria salvação das nossas almas. Então veja, amado, que José foi odiado por seus irmãos, quando diz no verso 8, odiado. O Senhor Jesus Cristo também foi odiado. O Senhor Jesus Cristo, José foi injuriado. O Senhor Jesus Cristo também foi injuriado. José foi conspirado contra ele. Jesus também foi conspirado contra nós, contra o ser humano da terra. Tentaram matá-lo, José, mas o Senhor Jesus Cristo tiraram a própria